Bom, me chamo Luiz Oures e vou começar a apresentação dos exercícios do Monteiro. Primeiramente, ele começa com o exercício 1, que ele pergunta sobre um computador com sua memória principal com capacidade de armazenar 16 bits em cada uma de suas semicelas, e o seu barramento de endereço tem 12 bits de tamanho. Sabendo-se que cada célula pode armazenar o valor resultado de uma palavra, quantos bytes poderão ser armazenados nessa memória? Então, se a palavra tem 16 bits, ela tem 2 bytes, vez que 1 byte equivale a 8 bits, logo 16 dividido por 8 é igual a 2 bytes. Com n células de 2 bytes, então temos que nós temos que virar para o endereçamento. E sabendo que cada célula é endereçada por 2 bytes, então a gente tem 2 elevado a 12, que é igual a 4.096 células. Então se fizer o cálculo de 4.096 células vezes 2 bytes, teremos então 8.192 bytes, ou seja, esta memória é uma memória de 8K, ou 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 10, que significa K. Bom, para o exercício número 2, ele pergunta o que você entende para acessar a memória e pede para caracterizar o tempo de acesso no teste de memória. Bom, acesso à memória é a atividade de algum componente que na maioria das vezes é o processador que faz a localização de certo endereço na memória e realiza ali uma escrita ou leitura. E para a memória principal a gente pode ter de 60 a 10 nanosegundos de leitura e para a memória cache de 5 a 10 nanosegundos. No quarto exercício, então, ele pede a diferença entre memórias SRAM e DRAM, e se pede vantagem de cada uma. Bom, a memória SRAM é uma memória estática e o bit nela permanece armazenado enquanto houver energia nela. Elas são mais rápidas, porém precisa de um maior número de transistores para construir ela, e elas são mais custosas e têm menor capacidade. Ao contrário da memória DRAM, que é uma memória dinâmica, e os bits dela precisam ser atualizados toda hora para que continuam armazenados. Ela gasta mais energia que a memória SRAM, visto que ela tem que ser toda hora atualizada, e ela usa menos transistores, tem uma capacidade e menor custo. Parágrafo número 5. Ele pede a diferença em termos de endereço e conteúdo de bits entre as seguintes organizações de memória principal. Bom, a memória A, 32K de células e 8 bits cada célula. Bom, aqui então, o nosso endereço de 32K, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 15, que no caso são 15 bits de endereço. Conteúdo são 8 bits. Se eu fizer então 32K vezes 8, eu terei então 256 bits de total. Para a memória B, eu teria aqui então 16K de células, 16 bits cada uma. Meu endereço então será de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 14, ou seja, 14 bits. O conteúdo dela é de 14 bits. Eu fazer o cálculo então, eu terei 16K vezes 16, que é igual a 256 bits também. Para a memória C, eu terei uma célula de 16K de 8 bits cada uma. Bom, o endereço aqui então será de 14 bits como na memória anterior, porém seu conteúdo será de 8. Então aqui será a metade, logo 16 vezes 8 é igual a 128 bits. No próximo exercício, então, ele pede a função do registrador RAM e do registrador RDM. No caso, o RAM tem a função de armazenar de forma temporária o endereço de acesso a certa posição da memória, quando necessário iniciar uma operação de leitura ou escrita. E o RDM tem a função de armazenar de forma temporária também um dado que esteja indo para a memória principal da memória só para o CP, ou vice-versa, no caso ele indo para o CP caso seja uma leitura ou voltando dela caso uma escrita. Ele pede aqui então a descrição sobre os barramentos que ele interligam ao CP e MP e função e direção de fluxo sinais de cada um. Bom, o primeiro deles é o barramento de endereços, que ele tem a função de interligar o CP e MP, transfere o endereço, que é composto por bits, e sua direção é única, que ele vai dar o CP para MP. O barramento de dados também interliga ao CP e MP, e ele transfere informações em bits, e ele é um barramento que é bidirecional, sendo que ele pode dar o CP para MP quando ocorre uma escrita, ou da MP para o CP quando ocorre uma leitura. O barramento de controle, então, ele tem a função de interligar o CP e MP, porém a função dele é dizer se no caso vai ocorrer uma leitura ou uma escrita. No próximo exercício aqui, então, ele pede para descrever os passos de operação de leitura usando o diagrama, né? Bom, aqui temos o CP e a memória principal. Primeiramente, o endereço é passado no barramento de endereços para a memória principal. Então, a UCP manda para a MP um dado de leitura. A memória principal, então, vai acionar a célula e a célula vai enviar a informação aqui pelo barramento de dados. Isso, então, é a operação de leitura.
Já para a operação de escrita, primeiramente o endereço é enviado no barramento de endereços. Então ele manda um sinal que será feita uma escrita para MP. Então a informação sai da UCP e vai para MP. E no caso ela é gravada, então, nesse caso aqui no exemplo, no endereço 010, a informação 101 é gravada nele. Bom, aqui no exercício 10, então, ele fala sobre um computador que tem um RDM de 16 bits e um RAM com capacidade de armazenar número de 20 bits. A célula dele pode armazenar 8 bits e ele possui uma quantidade N de células igual à capacidade máxima de armazenamento. Aí ele pergunta, qual o tamanho do barramento de endereços? Bom, o nosso RAM é o barramento de endereços, ele equivale a quantos endereços tem no barramento, então são 20 bits, como ele já diz aqui. No B ele pergunta quantas células de memória são lidas em uma única operação de leitura. Bom, ele diz que uma célula tem 8 bits e o nosso RDM tem 16 bits. Nosso RDM trabalha com os dados. Logo, para serem lidos 16 bits, ele precisa ler duas células. Então, são duas células para uma operação de leitura. E para chegar ao cálculo de quantos bits na memória principal, é feito este cálculo aqui. 8 bits, então, é 2 elevado a 3. E 2 elevado a 20, no caso, para mega. 2 elevado a 23 é igual a 8 mega. Para o exercício 11, então, ele pergunta sobre um computador que possui uma capacidade máxima de memória principal de 32K de células. Cada um é capaz de armazenar uma palavra de 8 bits. Aí ele pergunta, qual o maior endereço decimal desta memória? Bom, primeiramente tem que fazer esse cálculo aqui, 32K de células, 2 elevado a 15, que é igual a 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 15. No caso, temos aqui 15 bits, logo então, o maior endereço seria de 15 bits. Bom, o tamanho de barramento de endereço desse sistema é de 15 bits também. Ele pergunta quantos bits são armazenados no RDM e no RAM. Bom, no RAM são 15 bits e no RDM são 8 bits, no caso da palavra. Ele pergunta o total máximo de bits que pode ter nessa memória. Bom, a gente tem então T é igual a N vezes M, e no caso aqui 2 elevado a 15 vezes 8. Então a gente vai fazer aqui novamente 2 elevado a 15 vezes 2 elevado a 3, no caso 8 vira 2 elevado a 3. Temos então 2 elevado a 18, que no total dará 256K de bits. Bom, para o exercício 12, ele fala para considerar a memória de MP cujo endereço é hexadecimal 2C81 e tem armazenado no seu conteúdo um valor igual em hexadecimal F5A. Sabe-se que nesse sistema as células têm o mesmo tamanho das palavras e cada acesso é lido como um valor de uma célula. Aí ele pergunta qual deve ser o tamanho do RAM e do RDM desse sistema. Bom, como feito em um trabalho anterior, eu tomei a liberdade de pegar a tabela de conversão e colocar aqui. Aqui então eu dispus 2C, 8 e 1. Colocando aqui então no caso 2, nosso terceiro bit. Aqui no caso o C, que no caso equivale a 12, 8 e 4. Aqui no caso o 8, que é apenas 8, e o 1, que é apenas 1. Ele retornou então esse valor aqui em binário, que no caso são 4 vezes 4 bits, que são 16 bits então de RAM, barramento de endereço. Continuando aqui na pergunta, então, ele pede agora do RDM. O RDM tem um valor de F5A. Está aqui então, no caso F é igual a 15, temos aqui 8 mais 4 mais 2 mais 1, que é igual a F, 5, 4 mais 1, e 10, que é 8 mais 2, no caso igual a A. Logo, esse aqui então tem 12 bits, são 3 blocos de 4 bits cada um, logo 12 bits. Aqui então ele pergunta qual a capacidade máxima dessa memória, no caso de bits, que pode ser implementada nessa memória. Com aquela mesma fórmula utilizada anteriormente, temos aqui então N vezes M, no caso 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 2, vezes 3. No caso aqui então, isso aqui é a mesma coisa que 4, aqui é 3, temos aqui então 3 e 4. Então fazendo 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10, no caso eu somei esses valores aqui, 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10, vezes 3. Fazer então 2 elevado a 18, dá 256K, 256K vezes 3, 768K de bits. Para o exercício 13, então, ele pede que seja considerado uma memória capacidade de armazenamento de 64 KB. Cada célula pode armazenar um byte de informação e cada caractere é codificado com 8 bits. Resolveu armazenar na memória do sistema um conjunto de caracteres do seguinte modo:
a partir do endereço hexadecimal 27FA, foram escritos respectivamente grupos de 128 caracteres iguais, iniciado pelo grupo de A's, seguindo do grupo de B's e assim por diante. Qual era seu endereço correspondente ao local onde já está usando o primeiro J? Bom, o primeiro endereço aqui então, no caso é o A, que ele já nos deu, e a gente vai converter aqui então o A de hexadecimal para decimal, que dará esse valor, 10.243. Se somarmos então 9 vezes 128 a 10.243, a gente vai ter 11.386. Corrigido por hexadecimal dá 2C7A. E no caso esse 9 aqui é a quantidade de vezes de letras até chegar na letra J. Então o nosso primeiro J é 2C7A em hexadecimal. Para esses 14 aqui então, a gente tem um curso da memória SRAM, é maior que o curso da memória DRAM. No entanto, o processo de conexão das memórias DRAM é mais complexo do que a memória SRAM. Em consequência, o preço da interface da DRAM é bem maior que o da SRAM. Supondo que uma DRAM custe R$ 5,00, que uma interface SRAM custe R$1, que o preço por bit de uma SRAM seja de 0,0002 e o de uma DRAM de 0,0001. Calcule quantos bits pode ter a memória dinâmica de RAM para o conjunto seja mais barato. Bom, tendo aqui minha DRAM, que é igual a R$5,00 mais 0,0001, vezes, no caso, a quantidade de bits, e SRAM, igual a R$1,00 mais 0,00002, quantidade de bits. Colocando aqui elas novamente aqui embaixo, passando aqui então o 0,2 para cá e o 0,01 para cá, terei aqui então eles, e no outro lado da igualdade vou ter 5 e 1. 2 menos 1, 1, 5 menos 1, 4. No total aqui então, fazendo divisão, vai dar 40.000 bits, aproximadamente 40.000 bits, para que essa memória seja o conjunto mais barato, no caso a memória de RAM. Aqui ele pede então para ser comparado a memória principal e a memória cache, em tempo de acesso e capacidade de temporalidade de armazenamento de dados. Bom, a memória principal tem de tempo de acesso de 60 a 10 nanosegundos. A capacidade hoje em dia é bem alta, normalmente em máquinas tu consegue ver de 4 GB, máquinas para pessoas comuns, tu vai comprar numa Magazine Luiza da vida. E a temporalidade é de média, visto que os dados permanecem lá por mais tempo do que a memória cache. Já na memória cache, ela tem de 5 a 10 nanosegundos de acesso. Média, eu falo aqui no caso média, a capacidade média, até 238 megabytes combinados entre cache L1, L2 e L3. Esse valor absurdo aqui de megabytes é do processador da AMD Threadripper 3960X, que eles já conseguem ter este valor absurdo aqui de cache combinado. Sendo que no caso a maior parte desse cache é do L3, no caso 128 MB só de L3 e 1.5 MB do L1, o resto fica para o L2. Que antigamente era um valor impossível de se obter, né? E o tempo que ele fica os dados aqui é bem pequeno, já que é menor do que o tempo de execução de programa que faça uso da mesma. Bom, esses 16 aqui então, ele dá uma memória ROM, ele pergunta se a memória ROM pode ser considerada leitura e escrita, e por quê? Ela não pode ser memória de leitura ou escrita, visto que a memória ROM já são pré-gravadas e permitem apenas a leitura das mesmas, não a escrita delas. Aqui ele pergunta a diferença de memória PROM e de memória EPROM. A memória PROM não pode ser gravada, visto que ela só permite a gravação dela uma vez. Já as memórias EPROM, elas por meio de processos tais como a exposição do chip dela de memória para a luz ultravioleta, ela pode ser apagada e reescrita. Aqui ele fala sobre considerar um sistema constituído por um processador, memória cache e memória principal, no qual o tempo de acesso do cache, no caso da OCP, é de 8 nanosegundos e o tempo de acesso ao cache da MP é 70 nanosegundos. Observando o intervalo de ciclos correspondente a 100 acessos consecutivos do processador e a eficiência do cache de 96%. Calcule o tempo médio de acesso ao sistema. Bom, primeiramente aqui então 96% vezes 8 nanosegundos, mais 4% restantes vezes 78, no caso 78 é a soma dos dois, dá então 1080 de valor. Após isso, tem que calcular o tempo médio aqui de acesso, que no caso é 1080 dividido pelos ciclos aqui de acesso, vai me dar aqui então 10,8 nanosegundos de tempo de acesso. Para esse 22, então, ele pergunta qual a vantagem de muitos registradores em um processador. Bom, devido à alta velocidade dos registradores, ele pode permitir um maior desempenho nesse processador, visto que são mais rápidos que as memórias internas e evitam um maior processamento de dados.
em menor espaço de tempo. Só que no caso, por serem muito caros, acaba que encarece o custo do processador também. Bom, para 26 ele pede seja projetado uma memória ROM de forma semelhante à que está mostrada no figura 4.18 do livro do Monteiro, no capítulo 4, e considerando que ela possui 8 células de 4 bits cada uma, pode ser assumido os cálculos que valores para células de mais ou menos 8 células no caso. Bom, aqui então são as 8 células, no caso 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 no caso elevado a 3 aqui, temos 8, e aqui então está a memória ROM. O conteúdo dela é esse. A gente pode perceber aqui no primeiro exemplo, se entrar com o valor de 000 aqui nela, então a gente vai ter o valor de 1, 1, 1 e 1. 1, 1, 1 e 1. 001, ele está o valor então aqui de 1, 1, 0 no caso aqui, e 1, e assim sucessivamente. No caso, então essa memória aqui basicamente, ela representa o que isso aqui representa. Aqui no 27, então, ele pergunta quantos bits são requeridos para endereçar uma célula de memória de 128 GB. No caso, 2 elevado a 7, que é igual a 128, e 2 elevado a 30, que no caso significa giga, é igual a 2 elevado a 37. São 37 bits, então. Para 28 aqui, então, ele pergunta quantos bits são requeridos se a memória tivesse 32K. O cálculo é praticamente o mesmo, só que no caso aqui 2 elevado a 5, que representa 32, 2 elevado a 10 representa 1K. Que é igual a 2 elevado a 15, no caso 15 bits. Aqui para 30, então, ele pergunta de que fundamentalmente é a determinação da quantidade de memória de posições de memória que um processador consegue endereçar. Ela depende do que for definido pelo fabricante, ele pode definir que ela pode ter 2, 8, 3, 17 ou N bits, que pode representar cada endereço de acordo com o projeto daquela memória em questão, da função que aquela memória terá e da sua finalidade no final. Aqui no exercício 31, ele fala sobre uma imagem, que pode ser representada por uma matriz de pontos armazenados na memória do computador, e cada ponto é uma indicação de cor associada a ela. Essa cor precisa ser de 4 bytes para ser representada, e com base nas informações ele pede a quantidade de memória em bytes necessária para armazenar uma imagem com 640 × 420 pontos. Bom, 640 × 420 dá então mais ou menos aproximadamente 262K. Isso aqui então, vezes os 4 bytes aqui da cor, eu terei então 1.03 mega para poder representar esta imagem. Aqui então ele pede quantos megas são necessários para poder armazenar 10 imagens dessa. E no caso são necessários 10.25 mega, no caso 10 vezes 1.03, dá 10,25 megabytes. No C aqui então ele pergunta quantas imagens como essa podem ser armazenadas na memória de um computador com 128 MB de memória RAM. Bom, se dividirmos então 128 MB por 1,03, ele vai nos dar aqui então 124 imagens que podem ser armazenadas na memória RAM. Para esses 32 então, ele pergunta quantos bytes podem ser armazenados em uma memória ROM que possua 16 linhas de endereçamento e que possua 4 linhas de saída de dados. Bom, N é 16 e M é de 4 bits. N aqui então vezes M, 2 elevado a 16, terei então 65.536. Vezes esses 4 bits aqui do M, eu vou ter então este valor. Bom, nesses 32, ele pede quantos bytes podem ser armazenados na memória ROM que possua 16 linhas de endereçamento e que possua 4 linhas de saída de dados. Sabendo que N é 16 e M é 4, então a gente tem T igual a N vezes M. No caso aqui T é igual a 2 elevado a 16 vezes 4. Começando por aqui então, a gente vai ter 65.536 dividido por 8. Por que por 8? Porque no caso, para transformar isso aqui em bytes, isso aqui está em bits, vezes 4. No caso aqui são 8.192 bytes vezes 4, que é a mesma coisa então que 32K, que no caso são 8K de bytes, aqui são 65.000 bits, que dão 8K de bytes. E este é o valor então, 32K. Na 33 ele pergunta se eu considero válida a afirmação que o computador com maior poder de processamento pode armazenar mais programas. É uma afirmação que eu não concordo, visto que o poder de processamento não influencia no armazenamento de programas, mas sim no processamento de dados, cálculos, entre outras coisas. Para que mais programas sejam armazenados é necessário uma maior memória.
Ele pergunta também por último, nessa última questão, a 34, se você considera válido uma afirmação sobre se vale aumentar a capacidade de memória principal para que o acesso aos meios magnéticos seja mais rápido. Bom, isso é uma afirmação que é válida, visto que tendo uma grande largura de banda para a memória principal e uma grande memória principal no geral, e se forem transferidos esporadicamente certos dados para aquela memória de acordo com a necessidade, esses dados podem ser sim acessados de maneira mais rápida e podem fazer com que o acesso a esses dados que estariam no disco magnético vão ficar mais rápidos. Até existe uma tecnologia que hoje em dia é possível de utilizar, caso tenha bastante memória, que é o RAM Disk, que dá de fazer como se fosse um disco virtual, só que na memória RAM, que permite também que possa ser, dependendo do tipo de serviço que seja, pode por exemplo, se montar um script no computador, que digamos que eu trabalho com edição de imagem, eu preciso daquelas imagens com uma alta, vamos dizer que eu trabalho com vídeo 4K, e para poder editar vídeos em 4K tem que ter uma alta largura de banda, visto que eles usam muita banda de I/O no geral. Eu faço então uma transferência dos meus arquivos para o computador e um script vai verificar a pasta dos arquivos que eu transferi e copiar aqueles arquivos para o RAM Disk. No caso, aqueles arquivos então vão estar no meu disco magnético, porém também vão estar no meu RAM Disk, que vão permitir que eu acesse esse RAM Disk de maneira muito mais rápida, com menor latência e com muito mais largura de banda do que se fosse um disco rígido. Bom, basicamente esse é o meu trabalho, espero que tenha gostado, muito obrigado.